Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da coordenação do 5º Seminário Regional de Inclusão Digital e Software Livre, agradecemos a presença de todos nesta terceira e última noite do evento. O 5º Seminário de Inclusão Digital e Software Livre é uma das ações previstas dentro do projeto Mutirão pela Inclusão Digital. Seu objetivo é criar um fórum privilegiado de socialização de experiências, discussões de alternativas e estabelecimento de parcerias, com vistas à qualificação dos processos de inclusão digital, ao fortalecimento da opção por software livre e à consolidação da informática educativa como um espaço legítimo de inclusão digital. Convidamos a todos para cantar o hino rio-grandense. Este ano, são mais de 400 inscritos, de 50 municípios do Rio Grande do Sul e alguns de Santa Catarina, que poderão participar de atividades que envolvem oficinas práticas, painéis e palestras. Alto Alegre, Arroio do Tigre, Barão de Cotegipe, Barros Cassal, Campos Borges, Carazinho, Casca, Chapada, Charrua, Ciríaco, Colorado, Cruz Alta, Davi Canabarro, Engenho Velho, Erechim, Espumoso, Gentil, Getúlio Vargas, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Marau, Mato Castelhano, Montauri, Mormaço, Nova Araçá, Nova Bassano, Novo Barreiro, Paim Filho, Palmeira das Missões, Paraí, Passo Fundo, Porto Alegre, Rondinha, Saldanha Marinho, Sarandi, Salto do Jacuí, Sananduva, São João da Ortiga, São José do Ouro, Seu Baque, Serafina Correia, Sertão, Soledade, Tapejara, Tapera, Tio Hugo, Vanini, Videira, Vila Lângaro e Vila Maria. O 5º CID é um resultado de uma caminhada de 7 anos do projeto de extensão Mutirão pela Inclusão Digital, do curso de Ciência da Computação da UPF de Passo Fundo, de sua íntima relação com o projeto Kit Escola Livre e com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital da Universidade de Passo Fundo. Grupos que, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, há 5 anos promovem esse evento. Nesses 7 anos do Mutirão pela Inclusão Digital, alguns números podem ser destacados. 46 oficinas realizadas, 1.078 pessoas atendidas, 25 parcerias com instituições, 18 ações de captação de recurso,
19 eventos de parceria para eventos, 67 artigos publicados, 131 autores envolvidos nas publicações, 2 livros lançados, 5 estagiários obrigatórios, 119 estagiários não obrigatórios, 17 trabalhos de conclusão de curso, 12 projetos de pesquisa e 5 dissertações produzidas. Queremos registrar o importante apoio das seguintes entidades para a realização do evento: o Diretório Central de Estudantes, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus de Passo Fundo, Junior Chamber International, Molines Acessórios de Erechim, Multiverso Design e Ilustração, Polo Sul Informática, Prefeitura Municipal de Passo Fundo, Sicredi, Sociedade Brasileira de Computação. Vamos assistir agora um vídeo de apresentação do Mutirão pela Inclusão Digital. Eu tenho 67 anos, embora já com idade, eu estou aprendendo. Eu amo aprender. Então, eu vejo meus netos sabendo e eu não. Depois eu comecei a participar, que aí eu tenho essa capacidade. Embora é um programa de terceira idade, na idade, mas eu acho que eu tenho capacidade estou tendo para aprender. Já tenho blog, já tenho e-mail, escrevo poesias no blog. Realmente faz o papel de inclusão digital, porque a gente aprende e se comunica uns com os outros, faz bastante amizade. Um manda e-mail pro outro, um lê o blog do outro, daí faz um comentário, e a gente se sente feliz, se sente alegre por poder aprendendo e participando da vida, né? Isso aí é a vida para nós. É muito, muito bom. Muito obrigado pelo mutirão. Meu nome é César Augusto, vim da Bom Jesus, então, na improvisação. Adriano, meu irmão, foi quem nos deu a mão para a escola aberta para vir aqui e mostrar o nosso todo talento de poder estudar computação sem par. Hoje eu estou chegando, Meu nome é Joana Flaidon. Quando der, ela faz um comentário e a gente se sente feliz, se sente alegre por poder aprendendo e participando da vida, né? Isso aí é a vida para nós. É muito, muito bom. Muito obrigado pelo mutirão. Meu nome é César Augusto, vim da Bom Jesus, então, na improvisação. Adriano, meu irmão, foi quem nos deu a mão para a escola aberta para vir aqui e mostrar o nosso todo talento de poder estudar computação sem par. Hoje eu estou chegando bem. Que todos os presentes aproveitem muito bem essa oportunidade. Uma boa conferência a todos. Convidamos o professor Adriano Teixeira para alguns dos avisos gerais. Senhora Gessir, cadê a senhora? Não é nada pessoal, o próximo era a sua entrevista ali, mas esses vídeos, depoimentos, pessoal, eles estão rodando aqui fora. Também o pessoal que está sempre tendo aula aqui, já decorou, vocês podiam cantar a música do rapaz se quisesse. Né, mas apresentando um pouco do que o Mutirão da Inclusão Digital tem feito. Né? Bom, o meu objetivo aqui, além de apresentar o professor Nelson Preto e também reforçar as boas-vindas a vocês, bom, as fichas todo mundo recebeu, né? Quem é a primeira vez que está vindo deve preencher a ficha, colocar o seu nome completo, a instituição, legível. Por que isso, pessoal? Porque nós vamos depois gerar automaticamente para vocês um atestado de participação.
que vale para atividade complementar, vale para currículo e tudo isso. Tá? Então é importante que vocês possam fazer isso. Para nós é importante também como estatística, né? A gente, hoje, né, Guilherme, quantas pessoas já até hoje? 404 pessoas, com vocês que estão vindo aqui, algumas turmas que não estavam inscritas, talvez a gente vai passar desse número. Pessoal, nós temos ali fora a livraria, então é nossa parceira também, tem vários livros sobre a questão da área de TI na vida das pessoas, educação à distância, inclusão digital, para vocês darem uma olhadinha. Nós temos também o livro comemorativo há 5 anos do Mutirão pela Inclusão Digital. Nós estamos vendendo a preço de custo R$15 ali fora, também como forma de divulgação do nosso projeto. Eu vou fazer de novo, rapidamente, eu não sei se tem alguém novo aqui, não, mas o grupo de pesquisa, estudo e pesquisa em inclusão digital, junto com o Mutirão, junto com o Kit Escola Livre, está oferecendo a partir de 2011, né, o semestre que vem, a pós-graduação em tecnologias e metodologias de inclusão digital para escolas também. A professora Marijane, que fez a palestra ontem, faz parte do grupo de professores também, a professora Marco Trentin, a professora Milton Martins, a professora Karina, que está aqui, o professor Vitor Malage, pessoas ligadas ao grupo de pesquisa e que tem um forte trabalho nas escolas. Né? A professora Marinês Civeles, que tem uma experiência larga aí na utilização de softwares e tecnologia na educação. O endereço, se vocês não têm, depois a gente pode passar para vocês, é mutirão.pf.br/pós. Tá ok? Nós temos no site um espaço de divulgação dos materiais do evento. Lá nós temos já a palestra do professor Glaucio, primeiro dia. Nós temos também a palestra da professora Marijane, que foi ontem. E já temos, né, Guilherme, a palestra do professor Nelson Preto. Daqui a 5 minutos teremos a palestra do professor Nelson Preto também disponível. Ao PF Virtual, nós queremos agradecer de forma especial, Daniel, pelo apoio. Nós temos transmitido, então, pela web os nossos trabalhos aqui do Seminário de Inclusão Digital. Nós temos tido uma média de 9, 10 pessoas conectadas. Se a Patrícia Graça, que estava aqui ontem, e a Marijane estão conectadas, como elas falaram que estar, digam para nós, gritem. Lá de Porto Alegre, estão? Então, muito bem. Tivemos algumas questões também feitas. Queremos agradecer a vocês também que estão conosco aqui. Nelson, olha a apresentação que eu fiz para ti. Estilo Twitter, 144 caracteres. Tá? Vai ser o seguinte. Na verdade, eu me inspirei numa partezinha que eu achei, mas o resto é comigo. Professor e ativista da Universidade Federal da Bahia. Tudo bem até aqui? Aqui deu 100 caracteres. Aqui veio o melhor. Apreciador de bons vinhos e comidas. É ou não é? E um dinamizador ímpar da inteligência coletiva. Então, o Nelson, além de pesquisador, é um grande parceiro nossa Universidade de Passo Fundo, um grande amigo, que tem laços fortes com o professor Edmilson, com o nosso curso, com a Faculdade de Educação e assim por diante, e que tão prontamente se dispôs a vir falar conosco sobre um assunto que é chave do nosso evento, que é exatamente a questão da inclusão digital como espaço de formação do cidadão contemporâneo. No final eu volto, a nossa ideia é sempre 1 hora de fala, algumas questões, no final eu volto. O pessoal que saiu mais cedo ontem, perdeu de ganhar 2 Fiat 147, não é? E uma Kombi amarela. Então fiquem até o final, pessoal, tá? Aqui, hoje é 2 Corcel e um Chevette. Um Chevy. O Chevette parece que é do Guilherme, é isso? Muito bem. Então, pessoal, eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas para o professor Nelson Preto, que está conosco aqui hoje. Bom, boa noite. Está claro que a parte que eu mais gostei da apresentação foi a segunda, né? A do meio, que é da comida e da bebida. É sempre uma alegria enorme estar de novo aqui com essa turma boa, alegre, animada, fazendo esse trabalho. Pena que o vídeo de vocês na minha máquina não rodou, não sei se na hora que a gente copiou. Espero que os meus rodem, para depois não dizerem que é o problema de software livre, né? Que esse aqui ficou doido para logo dizer isso. E a ideia, quer dizer, quando nós conversamos, eu não sabia que ele ia fazer essa apresentação desse jeito,
E quando nós conversamos para o título dessa conversa aqui, eu e Adriano, a ideia do título era Escola como Espaço de Inclusão Digital. E aí eu transformei o título que a gente tinha dado, na verdade, em subtítulo. Porque eu acho que para que isso aconteça, a gente precisa de algo mais forte, mais importante, que é discutir, e ontem eu acompanhei um pedaço da conversa, o papel do professor e basicamente as condições de trabalho, de salário, formação, e eu acho que isso a gente pode falar um pouquinho. Bom, a ideia nossa aqui é marcar um começo, e esse começo que eu queria... Sim, todos esses slides, além de já estarem disponíveis, estão também na minha página, que no fundo eu coloco. Esses slides, muitos deles não são originais feitos para cá, a maioria deles é uma rearrumação como guia para a nossa conversa, e estão disponíveis na minha página. Esse começo poderia ser qualquer um, quer dizer, você pode escolher e pensar 2 ou 3 momentos importantes nessa discussão que a gente faz sobre a chamada inclusão digital, e eu escolhi o começo do início da internet propriamente dito, que é a história daqueles bulletin board systems, quer dizer, o iniciozinho mesmo, o povo da computação que está aqui seguramente conhece bem isso, que era aquela coisa de 2 ou 3 meninos desses alucinados, apaixonados pela computação, que azucrinavam os pais, claro, porque pegavam a única linha telefônica, numa época que uma linha de telefone era um bem mais do que precioso e mais do que raro, e durante a madrugada deixava um computador, que ainda era, só se usava, até eu usei, era uma loucura, uma tela preta, para conectar com outros computadores e com isso fazer a troca daquilo que era o e-mail. Então o e-mail, para a gente que hoje usa Twitter, essas coisas todas, era assim, você passava o e-mail, aí o e-mail ficava lá na sua máquina, aí na hora que conseguisse conectar, que você conseguiu uma linha, você conectava com o tal do cara da BBS, aí ele ficava lá na máquina do cara, aí na hora que o destinatário conseguisse conectar na máquina dele, chegava o e-mail lá, e na hora que o outro cara resolvesse. Então era uma comunicação rapidíssima, assim, uns 4, 5 dias, para você ver a resposta de um e-mail. Mas foi como tudo começou. Quer dizer, eu costumo brincar de que é o tempo em que a gente escrevia a internet com I maiúsculo. Quer dizer, a internet era uma coisa, né? Internet. Hoje a internet não é nada. A gente, se bobear, já nem mais vai falar em internet propriamente dito. Você diz o que estava fazendo. Um exemplo disso é como você diz assim, eu falei com o Edmilson ontem. Você não falou nada, você trocou um e-mail com ele. Né? No começo ele dizia, eu pela internet, você fazia toda uma explicação de por onde você chegou para falar com a pessoa. Então a ideia básica que tínhamos nesse começo da computação, estamos falando de 69, 40, 50 anos, era a colaboração. A meninada no tempo livre que tinha, trabalhava para colaborar. E isso em 88, 89, esses aqui são os nossos grandes... Eu peguei 4, né? O CA, que está aí ainda na luta, o Demi, o Betinho, que já nos deixou, o Tadal, que coordenou a implantação da internet do Brasil, lá dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso começa ali como uma política pública do Ministério da Ciência e da Tecnologia, primeiro com rede acadêmica e depois vira rede comercial. Então a internet começa relativamente nova, 89, 90, já temos então 20 anos dessa explosão da internet. Mas a internet no Brasil significa esse começo, mas significa muito mais. E ontem estava se discutindo aqui, Marijane colocou, quer dizer, o que precisamos é banda larga. Então você imagina, quer dizer, esse aí, nós estamos falando desde aqueles primeiros momentos de uma linha telefônica, e aí eu catei alguns figurões aí dessa questão, de que, para discutir essa questão de conexão de internet, não basta discutir o que é o papel do computador, quais são as possibilidades dele. Isso é importante, mas não basta. Tem um monte de outras coisas que a gente fica achando que a gente não tem nada a ver com isso, e tem.
Quer dizer, é um marco civil da internet, como é que vai ser regulada a internet. É a questão desse computador por aluno que estão chegando nas escolas, e foi do Proinfo. É a TV digital, é a reforma da lei do direito autoral, que o Ministério da Cultura, de uma forma corajosa, coloca em consulta durante 2 anos. Essas pequenas coisas a gente não pode esquecer. Durante 2 anos sai discutindo por esse Brasil, afora e adentro, possibilidades de mudanças na lei do direito autoral. Colocou em junho em consulta pública, que acabou no dia 31 de agosto, e agora estão compatibilizando tudo para enviar para o Congresso Nacional. Uma lei que precisa ser modificada, porque senão tudo que a gente faz na internet é ilegal. Tudo, porque qualquer coisa que você faça de forma colaborativa, você termina esbarrando. Universidade, então, nem se fala. Semana passada aconteceu, aqui pertinho, na Federal de Santa Catarina, um congresso sobre direito autoral, lá de um grupo super ativo na universidade. Isso é que marca a universidade, é ter uma dimensão ativa e não ficar apenas naquela coisa de consumir informação, de produzir ciência, aquela ciência escondida que depois fica, não. É o grupo JEDI, que é o grupo que trabalha com a questão do direito autoral, e saiu um manifesto contra aquela invasão lá da polícia na Federal do Rio de Janeiro, para tirar pastas de professores na xerox da universidade. Qualquer coisa, se você pegar o seu leitor de MP3 e você comprar um CD aí do Rock de Galpão, eu não comprei porque eu ganhei, né? E você copiar, mas no caso aqui, ele diz que de propósito me deu o disco, para eu não sair dizendo que ele me deu a cópia, né? Porque se ele fizesse e me desse a cópia, é ilegal. Se eu pegar agora aquele disco e copiar para o meu celular ou para o meu tocador de música, eu estou cometendo uma ilegalidade dentro da atual lei de direito autoral. Então observem que essas figuras que estão aí tem vários deles, o Marcelo Branco. Marcelo Branco é um ativista de ponta, um gaúcho que anda rodando o mundo, faz um trabalho brilhante. Sérgio Amadeu, o Mazzoni, Alexandre Oliva, Adriano, Gil. Então, há um movimento enorme no sentido de dizer, não basta essa infraestrutura tecnológica, eu tenho que ir muito mais além do que tudo isso. E nós temos que avançar por uma questão de infraestrutura, uma questão política de infraestrutura, técnica, tecnológica, que tem a ver com a turma de vocês aqui, que eu sei que faz um trabalho muito legal do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, tem a ver com educação, tem a ver com política e tem a ver com algo que me parece fundamental, que é o foco do que a gente está fazendo hoje lá no nosso grupo na Bahia, que é a ideia da ética hacker. Quer dizer, o que é essa história de ética hacker e por que a gente está falando tanto nela? Essa é a frase do Alexandre Oliva, que nós estamos levando no dia 18 e 19 lá para a Bahia, que a nossa rádio vai estar transmitindo, e se tudo der certo em vídeo também, mas isso não está garantido. Ele tem uma frase para mim que é fundamental. Tentam nos fazer crer que o pilar moral do compartilhamento tenha mais a ver com saquear um navio do que usar a chama de uma vela para acender outra. A ideia, quando fazem a gente acreditar de que quando a gente troca um CD, nós estamos sendo pirata, e usa essa expressão, não é à toa não, pessoal. Porque pirata é aquele cara com a cara de mal, o olho de vidro e a perna de pau. É o cara que saqueia o navio. Então ele é o do mal. Então nos coloca como criminosos. Então eu tenho uma música e gosto dessa música e tiro uma cópia para você. Eu não sou pirata coisa nenhuma. Ao contrário, os valores que eu tenho quando eu faço esse tipo de coisa são valores que têm que ser enaltecidos e não criminalizados. Então essa ideia de taxar isso de pirataria é algo que a gente tem que estar muito de olho. E isso tem a ver com o que nós estamos falando. O Bernard Shaw é atribuído a ele uma citação que é essa aqui. Se você tiver uma maçã e eu tiver uma maçã, então cada um continuará com uma maçã. Mas se você tiver uma ideia e eu tiver uma ideia, e trocarmos essas ideias, então cada um de nós terá, e eu acrescento,
pelo menos 2 ideias. Porque no momento que nós trocarmos essa ideia, e é por isso que eu gosto tanto de farra, né? É por isso que eu gosto tanto de farra, porque é o lugar onde a noite foi uma maravilha, na casa do pai de Márcia, porque fomos falar sobre tudo. Então, a ideia que cada um entrou ali, e quando saiu de lá com ela, certo? Nós saímos com muitas outras ideias, Então, essa ideia do Rossio não rival, o Rossio lugar comum. Essa foto é em Braga. O Rossio lugar comum, e deixo aqui uma grande homenagem ao nosso querido e saudoso professor Henry Simon, professor da computação, que o povo da computação seguramente conhece, e um batalhador dessa questão, e ele abre o capítulo dele num livro que eu organizei junto com o Sérgio Amadeu, chamado Além das Redes de Colaboração. Depois vai aparecer uma capa, está aqui a capa dele, aqui embaixo, depois aparece melhor. Certo? A discussão toda está em torno disso. Por isso que esse material todo que vocês estão vendo aqui está disponível na página de vocês, mas na minha está disponível em PDF, mas está também em ODP, que é o fonte, para que você possa pegar uma parte do slide e construir o seu slide. Agora você tem a obrigação, porque como ele tá em Creative Commons, quer dizer, ele está licenciado, você tem a obrigação de colocar da mesma forma, liberado para todo mundo. Então cria-se com isso um círculo virtuoso de produção de conhecimento e de cultura. Cria-se com isso uma possibilidade de mais produções. Então a ideia de compartilhamento, quem diz isso é o Pekka Rimani, que é um filósofo finlandês, que escreveu um livro chamado A Ética dos Hackers, a Ética Hacker. O compartilhamento de informações é um bem poderoso e positivo, e que é dever ético dos hackers compartilhar suas experiências, elaborando softwares gratuitos e facilitar o acesso a informações e recursos de computação sempre que possível. Isso ele está falando de softwares. É assim que nasce o GNU e o Linux, é assim que as comunidades em torno do software livre se articulam, porque a ideia é justamente resgatar aquilo que é o fundamental, que eu democratizar, eu socializar as produções que eu vou fazendo. Então, com isso, eu desenvolvo um pedaço de um software e disponibilizo na rede. Porque eu sou bonzinho? Não, não tem nada de bonzinho. Não estamos falando de bonzinho. Eu disponibilizo na rede, porque no momento em que isso está na rede, outro vai trabalhar e vai melhorar e vai aperfeiçoar, e eu vou ganhar também. Então, esta ética de colaboração, ela é fundamental, porque ela vai definir a forma da gente trabalhar. E aí o Pekka Rimani vai dizer, para você ter esta ética do hacker, é preciso que você goste do que você faça. É preciso que você jogue, que você brinque, que você se relacione de uma forma mais lúdica com esta produção. É preciso que você queira explorar e não apenas consumir e receber pronto. Quem diz isso é o Eric Raymond, certo? Que depois houve lá uma divisão na questão do software livre, dos grupos, Open Source Alliance, software aberto, código aberto, software livre, mas esse não é a nossa conversa aqui. Então, no fundo, nós estamos falando de ética hacker como se fosse só para o povo da computação, mas nós podemos ser hacker em qualquer área. E é isso que é a essência do que eu quero trabalhar um pouquinho mais hoje, porque a ideia de compartilhar as máquinas, a ideia de compartilhar os conhecimentos, é algo que deveria de presidir todos os processos educacionais. Por isso, a escola, a universidade, é o espaço da inclusão digital e é o espaço da inclusão social. Por isso que nós estamos discutindo na próxima semana, lá na Federal da Bahia, com as transmissões pela rádio e pela web, certo? Estamos fazendo uma discussão dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia sobre a ética hacker e o desenvolvimento da ciência e tecnologia. O slogan desse nosso trabalho é: a colaboração faz coisas surpreendentes.
E o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, é um evento multimídia integrado. E aí, Adriano, essa talvez possa ser uma pista para as coisas que a gente vinha conversando agora no carro, sobre a questão da rádio. Quer dizer, nós estamos fazendo isso em parceria com a Rádio Educadora e a TVE. Quer dizer, na verdade, o que nós fizemos com esse projeto? Vai ter um encontro como esse, de 2 dias, certo? 2 dias, mas durante o mês que antecede a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aí está a programação, nós vamos ter na rádio, no domingo, um programa de rádio, vai ser sobre música livre e compartilhamento de arquivos. Então nós estamos levando o André Stangl, o Gilberto Monte e o Cláudio Manuel, que são 3 feras que trabalham com essa coisa de remixagem, criação de projetos de produção de música a partir do trabalho de remixagem, música livre, para produzir um programa todo em torno de rádio, de música livre. Programas liberados, músicas liberadas em Creative Commons. Tem um programa na rádio chamado Multicultura. Então esse programa, durante toda a semana, vai discutir o tema ética hacker no desenvolvimento científico e tecnológico. Tem um programa na TV Educativa que é um debate. Então o debate vai ser sobre essa temática. E nós vamos discutir nos 2 dias do evento lá na faculdade essas questões todas ligadas à produção do conhecimento. Nesse período de um mês que antecede a essa semana, o que nós fizemos? Nós estamos produzindo vinhetas que está tocando sem parar na rádio e na televisão, tratando da questão da ética hacker e todas essas questões. Duas delas. Ciência, tecnologia e cultura só se desenvolvem se compartilhamos os conhecimentos. Em outubro, evento multimídia integrado, ética hacker e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Palestras, vídeos e muita informação. Participe! Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 18 a 24 de outubro. Promoção: Faculdade de Educação da UFBA, TVE e Educadora FM. Apoio: FAPESP. Fique ligado! A colaboração faz coisas surpreendentes. Só o comecinho do outro. O trabalho coletivo e aberto de cientistas possibilita descobertas sensacionais. Novas estrelas são encontradas pela ação colaborativa de milhares de astrônomos amadores espalhados pelo mundo. É assim também com o genoma. Trabalhar de forma colaborativa, apaixonada e livre são alguns dos princípios da chamada ética hacker. Por isso, não perca! Em outubro, ética hacker e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Desculpe, queria mostrar para vocês um da televisão. Compartilhar é legal, tem que estar na lei. Ciência, tecnologia e cultura só se desenvolvem se compartilhamos os conhecimentos. Em outubro, evento multimídia integrado, ética hacker e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Palestras, vídeos e muita informação. Participe! Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 18 a 24 de outubro. Promoção: Faculdade de Educação da UFBA, TVE e Educadora FM. Apoio: FAPESP. Fique ligado! A colaboração faz coisas surpreendentes. Isso, o que a gente quer com isso, na verdade, é retomar a relação fundamental entre universidade, meio de comunicação, universidade e sociedade, com a utilização do meio de comunicação. Então, nós não estamos trabalhando na perspectiva de fazer esses spots e essas vinhetas com a perspectiva de divulgar o evento. Claro que estamos divulgando o evento,
Mas a ideia fundamental que tem aí é divulgar o conteúdo, quer dizer, de você ter vinhetas que trabalhem com o conteúdo, para que nessa sociedade, que cada vez mais é uma sociedade individualista, que não pensa nessa lógica colaborativa, essas questões estejam de forma mais presente. Então, os princípios dessa nossa conversa aqui, para que a gente tenha clareza do que está conversando e quais são as bases desse nosso diálogo hoje à noite, é colaboração, generosidade, ética e compartilhamento. São dados, são as bases, são os pilares para que a gente possa conversar sobre inclusão digital, escola, universidade, trabalho do professor, enfim, toda produção de ciência e tecnologia, produção de cultura, todos esses elementos do mundo contemporâneo que foram tomados de assalto por uma lógica neoliberal de mercado, que o mercado resolve tudo e por isso ninguém mais tem essa perspectiva de colaboração, de generosidade, de compartilhamento. Para que isso seja possível, nós precisamos ter uma leitura, e alguns desses slides, inclusive, eu já usei aqui em Passo Fundo, uma leitura muito clara do que nós compreendemos por ser essas tecnologias. Porque se nós estivermos falando da mesma forma que eu tive que fazer, para que a gente entenda o nosso diálogo, um certo esclarecimento de conceitos do ponto de vista mais filosóficos, nós também, que também agora é filosófico, nós também precisamos compreender de que forma eu estou incorporando essas tecnologias no cotidiano da escola, no cotidiano da universidade, no cotidiano das nossas vidas. Então, como é que nós vemos essas tecnologias? Para mim, a questão fundamental é ter muito claro que o computador e a internet não podem entrar na escola, na universidade, nesses projetos de inclusão, como meras ferramentas. Está no jornal de hoje, acho que na 0 hora de hoje, uma matéria sobre um evento que teve semana passada, ou nesse começo de semana em São Paulo, certo? Em que um colega pesquisador da Colômbia, li agora de noite, da Colômbia, dizia que os computadores estão entrando nas escolas e não estão melhorando o desempenho da escola. Certo? Aí ele diz a frase assim, o pesquisador: as pessoas têm que saber como usar essas ferramentas. Aí eu disse, já deu o tiro no pé. Já deu o tiro no pé. Porque não é saber como usar essas ferramentas. É muito mais do que isso. É saber qual é a concepção dessas ferramentas. Ou seja, dessa tecnologia você tem. E aí, para mim, é muito claro. Ou nós compreendemos a internet enquanto um espaço social e não como uma ferramenta auxiliar dos processos educativos, ou nada vai adiantar gastar esse dinheirão botando esses computadores nas escolas. Claro que eu não vou correr o risco de passar o vídeo que todo mundo já viu, que é aquele do 2 mais 2, mas é exatamente aquilo daquele videozinho. Quer dizer, na verdade, você traz a tecnologia para fazer absolutamente a mesma coisa. No fundo, quando nós dizemos que a internet não é ferramenta, quando nós dizemos que ela é um espaço social, nós estamos querendo dizer que ao chegar na escola, a internet, ela vai, na verdade, trazer mais problemas do que soluções. E aí é claro que eu lembro de professora Rosa ontem à noite, e vou falar sobre a fala dela daqui um pouquinho novamente. Então, o básico desta questão não é entender ela como uma tecnologia, uma ferramenta auxiliar, mas é compreender essas tecnologias e principalmente nos apropriarmos dessas tecnologias. E essa apropriação das tecnologias significa compreender esse universo todo aí, Flickr, Twitter, Idêntica, Paraná, essas coisas todas, como dados fundamentais, elementos fundamentais para estarem presentes nas universidades e nas escolas, como elemento construtor de conhecimento. E não apenas como uma ferramenta, como as velhas ferramentas que nós tínhamos. Serginho Amadeu, nasceu filho ontem, recém-papai,
certo? Na madrugada, o garotão lá nasceu, já deve estar com Dilma 13 no peito e software livre na cabeça, certo? O que ele diz? As redes digitais permitem práticas colaborativas. Quem quer seguir ele no Twitter, é sempre um Twitter de qualidade fenomenal. Samadeu. As redes digitais permitem práticas colaborativas e a formação de uma economia da dádiva, cujas maiores expressões são o movimento software livre e a formação de iniciativas Wiki e os trabalhos Creative Commons. Então, trazer essas tecnologias para a escola é essencialmente liberar e incorporar redes, todas as redes, essas redes peer-to-peer, essas redes a pares, como elementos construtores de conhecimentos e de culturas. De novo, generosidade, colaboração, participação, compartilhamento, ativismos, redes. Aí nós vamos começar a ver que estas redes, elas vão, e esse trabalho da Raquel Requeiro, que está todo na internet, é muito importante. Nós vamos ver que estas redes, porque começaram a dizer logo, o Twitter, não sei o quê, esse negócio de 140 caracteres, não sei o quê, a quantidade de informações, de links, de possibilidades que você tem quando você faz essas conexões. E é por isso que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nas primeiras vezes que eu vim aqui, e antes disso, nos inscritos que eu tenho desde antes, eu dizia, laboratório de informática não dá certo na escola. Porque tem que ser na dinâmica do cotidiano, da sala, da vivência da sala de aula, da vivência da produção do conhecimento, que eu tenho que sacar dessas tecnologias para fazer como Suelen, que fica ali tacando, até para falar comigo daqui para lá para o fundo, foi via um Twitter que todo mundo acompanha, parará. Então, é essa dinâmica que está acontecendo e ela não dispersou, ela não ficou sem prestar atenção, ela não ficou nada. Porque esta geração, é o que eu disse já várias vezes e digo, é uma geração alt-tab, é uma geração que está ligada nessas possibilidades de processamento paralelo. E isso tem acontecido em vários campos. E aqui eu queria passar muito rapidamente, por meia dúzia de 2 ou 3, para mostrar como é que essas coisas estão fazendo. olha lá no Irã. No Irã o que aconteceu? O governo sanguinário do, como é que diz o nome dele? Ahmadinejad, certo? Na hora que começa a fazer as barbaridades lá, ninguém consegue informação. Os jornalões todos, a grande mídia inteira, não tinha como ter informação de lá. Da onde vem a informação? Do Twitter, da moçada lá, tweetando e mandando bala no mundo inteiro, fotografia, informação. Mas isso não acontece só, essas redes não acontecem só quando você está conectado com tecnologia de ponta. O trabalho magnífico que vem sendo feito no governo federal pelo professor Paul Singer, com a economia solidária, um trabalho discreto, pequenininho, mas que está articulando rendeiras de diversas partes do Brasil, que se articulam em redes, com o perdão do trocadilho, certo? E conseguem sair da miséria vendendo as redes para o Brasil e para o mundo. Quer dizer, esse trabalho, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, não é à toa que toda vez que tem fórum social, Fórum Internacional de Software Livre, tem uma mesa que Paul Singer está lá. E o nosso grande Paul Singer, referência na sociologia nesse país, na esquerda nesse país, está lá sempre presente com aquela meninada toda na mesa e dizendo, eu nunca vi tanta sintonia com o Economia Solidária e o movimento de software livre. Na música, o que está acontecendo lá no nortão desse país com o Tecnobrega, a galera faz música, pega o CD e diz, toma, paga aí 50 centavos da mídia e reproduza. Reproduza. Porque o que eles querem é fazer com que a música circule e eles sejam conhecidos. Aí organizam festas fenomenais, 3, 4, 5, 6 mil, 30 mil pessoas, e a galera lá dançando, se divertindo. Por que que vai? Porque a música circulou. Porque a música rodou. Você vai lá no Ver o Peso e vai encontrar lá o cara vendendo as coletâneas, vendendo as coisas remixadas, etc e tal. E isso ganhou, essa matéria que vocês estão vendo aqui,
Não está aqui. Essa matéria que vocês estão vendo aqui é do The Guardian. Isso ganhou espaço não é só no Brasil, não. Lá na Bolívia, com o presidente índio Evo Morales, certo? O que estão fazendo? Dando espaço para os hip hop, os rappers, certo? Tem espaço na televisão, os índios terem espaço na televisão, e com isso você vai ganhando espaço para divulgar a sua cultura, e as pessoas começam a entender esse diferente como parte da nossa cultura também, sem precisar tudo ficar igual. Hip hop é um gênero revolucionário. As pessoas nos ouvem. O grande jornalão inglês está fazendo essa divulgação. Os indígenas bolivianos sobreviveram a anos de opressão e tortura. Nós agora estamos recuperando nossa identidade. E as pessoas nos ouvem. E ainda seguramente dizem e gostam. A rádio. Falávamos um pouquinho de rádio. A rádio. Rádio web. Experiência fascinante, nós temos, esse é um livrinho que eu lancei em maio, coordenado por mim, com a professora Sandra Tosta, do MEB ao web, certo? Uma sacada boa no título, né? O MEB é um movimento de educação de base, década de 60, método Paulo Freire, educando pelo rádio, trazendo o rádio como forma de mobilização. Aí nós fizemos do MEB ao web. Quer dizer, a discussão do rádio que pode ser produzido, pode ser construído com software livre por cada uma das escolas. Então eu digo o rádio como elemento de fortalecimento das leituras, das diversas linguagens. Claro que essas experiências de rádio são inúmeras. Inúmeras, e aqui esse radiolivre.org tem um monte de conexões com diversas rádios livres, e hoje tem uma matéria também na Zero Hora de hoje, ou no Sul, eu não me lembro, falando do Franklin Martins, falando sobre sobre essa discussão, sobre uma nova legislação, sobre a radiodifusão no país, etc. Estão mostrando o quanto as operadoras de telefonia estão ganhando, né? Estão lucrando, e o quanto as empresas de radiodifusão estão lucrando. E é uma diferença de 100 vezes a menos para a radiodifusão. Por quê? A radiodifusão tradicional, com essa legislação aí, que é de 62, não dá conta, é anacrônica, porque mudou tudo. Quer dizer, hoje celular é rádio, é web, é tudo. Então nós, nas escolas, temos possibilidade, a gente tem projeto tentando fazer isso, de ir criando novas possibilidades de envolver a meninada na produção de conteúdos, na produção de cultura, na produção de conhecimentos. Nos games, quer dizer, as mudanças que aconteceram nos games, quer dizer, antigamente era um sistema, né? Você jogava teclando no tecladinho, aí caía aquelas coisinhas, o negócio. Depois já muda do movimento do teclado para o joystick. Hoje já é com o Wii, o corpo todo se movimentando, parece que não deu lá muito certo esse negócio, mas enfim, são experiências que vão sendo feitas e vão sendo trazidas com essas tecnologias. Você não pode dizer que isso aqui é uma mera ferramenta auxiliar. Isso muda tudo, todo o universo cognitivo dessa meninada. Totalmente. Não é à toa que os caras que vocês estudam aí, o Tapscott e tantos outros, chamam de geração NET, Screenagers, eu chamo lá de geração Alt-Tab, etc. e tal. Quer dizer, é uma geração que tem uma outra. Vocês aqui no mutirão, quando colocam essas senhoras interagindo com isso e dialogando, também vão trazendo um outro universo para a forma de se relacionar com o mundo. Muito bem. Não, isso e vídeo. Esqueci de vídeo, meu Deus do céu, que eu acho que é a coisa que mais está mexendo com tudo isso. Quer dizer, a história do YouTube e os vídeos, você tem hoje mais de 2 bilhões de visitas por dia de vídeos no YouTube, quer dizer, então é uma quantidade fenomenal de vídeo que está sendo postado, vídeo de criação, vídeo de denúncia, vídeo de cultura, vídeo de aula, enfim, você vai criando os canais ali dentro, no Vimeo, no YouTube, no nosso RIP, em tantos outros lugares que estão por aí, tendo um espaço onde você... E observem uma diferença fundamental.
Não sei se vocês lembram, as empresas da grande mídia, particularmente a Rede Globo, que sempre pecou pelo cuidado com a qualidade da imagem, como é que era no começo? No começo há bem pouco tempo, quando eles não tinham uma imagem, chegava uma imagem de fora, vinha aquela famigerada frase, como quer dizer, desculpa, viu? Vídeo de um cinegrafista amador. Você já tirava logo do páreo, né? Deixava assim como sendo uma coisa secundária. Aí depois eles começam já a colocar o vídeo do cinegrafista amador, já não é mais o cinegrafista amador. Vídeo fulano de tal. O cinegrafista amador já tem identidade. Agora, se você olha, eu pelo menos vi isso acontecendo na Globo News, o Jornal das 10 em cada intervalo, ele termina com uma colagem de vídeos enviados pelos assinantes, como eles chamam lá. Ou seja, o vídeo produzido por nós para alimentar as notícias da grande mídia já ganha status lá dentro da chamada grade. Quer dizer, por que isso está acontecendo? Claro, tem a dimensão tecnológica, que essas coisinhas que a gente traz hoje na mão de máquina de coisa fazem vídeos de altíssima qualidade. Mas não é só isso. Passa a ser compreendido que essa proliferação de emissores é algo legal. Essa proliferação de emissores é algo legal. Ainda vai para o mesmo canal que redistribui, que é a Globo. Mas isso está mudando. Isso está mudando. Você tem os espaços alternativos, que não são alternativos, que caminham por outros caminhos, por outras vias, como o estudiolivre.org. Uma quantidade enorme de dicas de como produzir vídeo, de como editar, quais são os softwares, como é que você faz. Ou seja, o Estúdio Livre é uma grande plataforma, digamos assim, para vídeo, para áudio, para gráfico, para tudo, usando software livre. Tudo isso garantindo a questão do licenciamento. Porque se eu não tiver uma garantia da questão do licenciamento, todos esses vídeos produzidos não vão servir para nada, porque você vai dizer, não, eu produzo, mas não pode usar. Ora, mas se a filosofia é justamente estimular o uso, então aí foi, e essa eu acho uma tradução genial de Creative Commons. Creative Commons é a expressão em inglês que o Lauren Leslie criou, né, para poder fazer esse tipo de licenciamento, que é com 2 Cs ao contrário do Creative Commons. E a galera aí traduziu Creative Commons assim, criei, tive como. Muito bom, né? Muito bom, criei, tive como. Então, esse tipo de saque que essa turma está fazendo, na verdade é porque tem aqui dentro um processo permanente de efervescência, de ebulição, de criação e não de reprodução. E isso é papel da escola. E isso é papel da universidade. Universidade e escola que perderem essa dimensão de criação, pode fechar. Esse é o problema. Teríamos que fechar quase tudo. Esse que é o problema. Porque o que precisamos com essa intensificação da criação, é o grande ministro Gil, o ex-ministro, agora Juca Ferreira, é o crescimento da cultura do partilhamento. E aí Gil, com os saques geniais que ele tem, né, com essa jogada do piracy, né, de pirataria, e peer, de parceiro, de troca, ele cria piracy. Quer dizer, faz um jogo de palavras para mostrar essa ideia da importância de não chamar de pirata e da importância de compartilhar. Claro que isso, e eu aponto agora para a questão que a gente vinha falando antes, isso tudo demanda de políticas públicas. E não resta a menor dúvida que o movimento que o Ministério da Cultura vem fazendo em torno dos pontos de cultura é algo de absolutamente fundamental. Quer dizer, apoiando com mais de 3.000 pontos de esculturas espalhados pelo Brasil, a moçada lá de baixo das camadas sociais a produzirem com software livre cultura financiada pelo Estado e fazer isso circular pelo mundo através das grandes redes. Então nós temos um ponto de cultura lá no município de Irecê, num projeto junto com a prefeitura,
chamado Ciberparque Anísio Teixeira. Esse ponto de cultura, então, não é parente seu, não. Ele é articulado com o programa de formação de professores. Olha a escola conectada com a cultura. Conectado com um projeto nosso chamado Tabuleiro Digital, que é acesso livre à internet para a moçada. Conectado com todo um espaço da Universidade Aberta, tudo aqui nessa área, criando um grande espaço de produção permanente. Ora, estamos falando então em escola, em professor ativista, ainda vamos chegar nele. Estamos falando em inclusão digital. Eu estou insistindo na ideia do software livre ou software de código aberto. Qual é o princípio fundamental? A colaboração. Estamos falando de escola. Qual deveria ser o princípio fundamental de uma escola, de uma universidade de educação? A colaboração. Então aqui nós precisamos começar a trabalhar, e eu acho que esse pode ser um dos grandes desafios que a gente pode ter daqui para frente, com a ideia de produção permanente de recursos educacionais abertos. Eu não gosto do nome, mas é um nome internacional, né? Que são os tais objetos de aprendizagem, por aí. Ou seja, um processo permanente e rico de produção de material cultural, científico, educacional, que disponibilizado em rede, possa ser usado e reapropriado por cada um de nós num processo permanente de produção de conhecimento. Ora, com isso, nós estamos quebrando a lógica da escola instituída, que é uma lógica de transformação do diferente. Ou seja, a escola hoje funciona como uma espécie de um funil, que pega o diferente e força e capricha para ele virar o igual. Claro que isso significa que nós temos que olhar um pouco para trás e ver que as tecnologias há muito tempo foram pensadas nessa perspectiva que Paulo Freire diria educação bancária. Observem que esse desenhozinho aí é de 1889. E olha lá em cima a frasezinha escrita, lá nesse cantinho. É a escola no ano 2000. Então, a escola no ano 2000, em 1899, era pensada como sendo esses modelinhos que vocês veem na televisão, fazendo propaganda dessas escolas que mais parece cadeia de lanchonete do que escola, né? Que dizem que estão pondo realidade virtual. Realidade virtual é um computador escondido ali e botando para a cabeça dos meninos aqueles desenhozinhos de homenzinhos, de lua ou de elementos químicos. Então, o conhecimento vai sendo alimentado pelo professor, o saber, a ciência, e por fiozinhos vão descendo e entrando na cabeça dos alunos. Claro que aqui caberia de novo o videozinho 2+2. O que é isso? Isso é uma escola, está errado esse slide aí. Isso é uma escola broadcasting, era para entrar uma palavra broadcasting ali. Isso é uma escola broadcasting, é uma escola que distribui informação. E claro que aí, quando eu quero quebrar essa lógica, eu tenho que olhar para pelo menos um lugar e um personagem como sendo fundamental. O nosso querido colega professor. Então, a escola é um espaço de inclusão digital, inclusão social? Se o professor for fortalecido, se as condições foram lhe dadas. E aqui fazemos uma pausa para trazer a professora Rosa ontem. Ela está aqui hoje? Não. Não veio? Não está? Então, a professora Rosa ontem corretamente trouxe a angústia que todos trazem. Como é que eu faço se eu não tenho as condições? E aí ela dizia, o professor vai para o laboratório com 35, 40 alunos. Chega lá e não tem monitor. O professor não vai sozinho, não adianta. E eu lá do fundo disse, sozinho?
São 36. Ela e mais o professor e mais 35. O professor, em última instância, nunca está sozinho. Agora, depende da postura do professor. Depende da postura do professor. Não estou querendo dizer, professora Rosa, que fique claro de que monitor e gente para ajudar não seja importante, pelo amor de Deus. Eu sei o que é, fui diretor de uma faculdade de educação 8 anos, eu sei o que é não ter gente para ajudar a cuidar de laboratório, dos equipamentos, dessas coisas todas. Tem que ter funcionário, mas tem que envolver as crianças. E aí, nós temos duas frentes para atacar. Uma, a professora Marijane tocou muito bem ontem. Uma está na linha do que eu chamaria de uma política micro. Ela falou, não é ficção, é o que vivemos. Marijane dizendo, se estiver nos vendo, um abraço, Marijane. Parceira boa de farra ontem à noite. Trocamos muitas ideias maravilhosas também, regado lá com o vinho, o salame do seu Costa. Maravilhoso! Maravilhoso! A grande felicidade de tudo, mostra aí, Márcia, é que eu já ganhei um troféu. Vou levar um. Me ligou hoje de tarde eufórico, porque a conversa foi tão boa, que assim, você quer o salame daqueles que eu faço? Eu digo, claro. Se tudo que eu falo na vida é resgatar essa dimensão artesã, da capacidade da gente produzir as coisas, eu como um salame maravilhoso, diferente daqueles industrializados que chegam na Bahia. É claro que eu quero. Então, voltando à história aqui, a dimensão micro, que foi a resposta de professora Marijane, dizia, não é ficção, é o que vivemos, estão vendo. O professor se anima, o professor se envolve. Ok, estou plenamente de acordo, mas eu acho que tem que ter outra. E eu tenho certeza que a professora Rosa estava se referindo também a essa, que é uma dimensão macro, uma dimensão da política pública. Quer dizer, eu não posso dizer que se o treco não funcionar, a culpa é nossa, que somos os professores. E isso é conhecido. Isso é conhecido. E nós estamos envolvidos lá com o programa de formação do UCA. Começamos agora. E desde o tempo do governo de Fernando Henrique, quando Paulo Renato era ministro da Educação, e aí com os vínculos lá com o Banco Mundial, etc. e tal, a professora, numa reunião da Amped, uma professora argentina, a professora Davini, certo? Disse uma frase para mim lapidar. A política do Banco Mundial é muito clara. Se der certo da implantação, é mérito da política. Se der errado, é culpa dos professores. E é sempre assim. Sempre cai nas costas da gente. O projeto UCA é uma maravilha, os professores é que não prestam. Ninguém tem coragem de dizer isso, mas pensa. Vai dizer de forma bonita, mas vai dizer o professor não está comprometido, papapá, mas está dizendo isso, não presta. A política do livro didático é boa, mas as editoras, faríamos qualquer tipo de livro. Agora os professores é que querem esses livros vagabundos. Quer dizer, parece que nós somos todos masoquistas. A gente só quer coisa ruim. Não quer... Agora, eu pergunto, vocês já ouviram e já viram política para introdução de tecnologia na medicina que vai colocar no hospital ou na clínica, em particular, em especial nos particulares, equipamento de tomografia reciclado? Mas para a escola vai. Tudo mais ou menos vai para a escola, porque lá o professor vai resolver. Então, quando eu digo que tem a dimensão micro, que é super importante, que se o professor não tiver sindicalizado, politizado, atuando, animado, ativista, não adianta, porque não vai ter política pública que resolva. Agora, só isso não basta. Então, precisa de política pública que fortaleça o professor. Eu estou agora numa briga fenomenal e vamos ver se conseguir um aliado na presidência da República, que é o professor Aquino, que é o seguinte, vejam que loucura. Sabem o que é o programa UCA, né?
um computador por aluno, Léa Fagundes, aqui no Rio Grande do Sul, etc. e tal. Distribui esses computadores para as escolas, essas primeiras escolas na fase piloto, pré-piloto e piloto, distribui esses computadores e dá para a professora e vai fazer formação dos professores nas escolas. Aí eu pergunto para o MEC, pergunto para a presidência, pergunto para onde eu estou. Vem cá, e nós nas universidades vamos continuar formando professores que amanhã vão chegar nessa escola sem conhecer isso? Como é que não tem, ao mesmo tempo, uma política de introdução, de uso destas tecnologias nos cursos de formação de professores? Foi assim com TV Escola. Distribuiu parabólica, vídeo, não sei o que, para tudo que é escola, e não fizeram nada com as faculdades de educação que formam os professores. Aí, aqueles professores que foram qualificados, para não chamar treinados, né, que era o que fazia, se aposentam, e os que nós formamos nas faculdades de educação chegam lá do zero. Então, ou nós mudamos a política de formação de professores e nela introduzimos essas discussões, ou vamos continuar o tempo inteiro com essa angústia que a professora Rosa aqui representou a voz de provavelmente mais da metade aqui, e que eu ouço em tudo que é lugar no Brasil e fora do Brasil. Como fazer isso? Já vou adiantar, porque sempre vem essa pergunta. Como fazer isso? Não tem regra milagrosa. É uma política pública de fortalecimento da escola, de fortalecimento do professor, de fortalecimento dos projetos de formação de professor e de formação continuada. De tal forma que esses 36 ou 41 professores, criançada, comunidade, deixam de ser mero atores desse processo e passam a ser autores. Não estou dizendo que é fácil. É muito difícil. Na universidade a gente tem dificuldade de implantar isso. Mas a gente tem que começar. A gente tem que começar. Eu acho que vocês estão começando quando vocês começam a colocar esse material aí, a trazer essa turma toda. 400 pessoas presentes aqui. É uma relação importante da universidade com a escola, com o sistema de escola. Sistema público escolar. Público, privado, com todos. E ao fazermos isso, nós estamos, na verdade, trabalhando com as múltiplas linguagens e com os múltiplos suportes. Então vejam que nós não estamos falando em tecnologia como ferramenta de nada. São suportes diferenciados, é a máquina digital, é o celular. Eu vi alguém falando no vídeo de ontem, né, que é o vídeo do LPC, e pega a máquina e vira, e filme, muda, se mexe as pessoas, as cadeiras mudam de lugar, etc. e tal. Então você vai criando uma outra dinâmica, e a essência do que está ali é um grande processo, como na música do Tecnobrega, como na turma que está fazendo o vídeo, de mixagem não linear. Então eu estou falando de física e vou discutir sociologia, filosofia, vou trazer matemática, vou articular os conhecimentos e não vou jogar fora o conhecimento estabelecido, a ciência moderna, a alta cultura e a língua culta, ao contrário. Eu vou trazer o saber dessa meninada, o saber das comunidades, o meu saber, e vou permanentemente dialogar com a língua culta. Então, eu vou escrever em 140 caracteres e, portanto, vou ter que fazer cadê você como sendo K, um D, V, C, mas a criança que vai ser estimulada a fazer isso, vai também ter que saber que cadê você, num outro tipo de texto, num outro tipo de formato, se escreve de outro jeito. Então, esse tipo de diálogo e não de rejeição a essas possibilidades é que é fundamental para articular esse conjunto de coisas. E, claro, aí o professor tem que ser um professor ativista. Tem que ser um professor que articule, que colabore, que junte todas essas coisas numa música que dê de uma sonoridade fantástica. E aí, não vou falar do RIP, que é o nosso projeto lá, essa maluquice de autonomia, rede colaborativa, remixagem, artesania, volta de novo a ideia do artesanal, vem, e a gente pode ver num vídeo,
muito provavelmente boa parte de vocês conhece ele, mas eu acho ele absolutamente fascinante, lindo, gostoso, perfeito para uma sexta-feira à noite, e que mostra um pouco dessa ideia de colaboração que eu estou tentando passar para vocês. E eu queria então começar, fechar com esse vídeo. Bota um sonzinho mais alto aí, por favor. No matter who you are, no matter where you go in life, you don't need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you don't need somebody to stand by you. When the night has come and the land and that moon is the only light we see. Though I won't be afraid, I won't. She won't give just as long as the people understand her. And all in morning stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Come on, stand by me. Yeah. Oh, well, that's God. That's beautiful. Well, she comes on that
organização chamada Play for Change, e eles têm um CD, está vendendo o CD, está na internet também, eu tirei o nome, deixa eu ver se aparece um pouquinho. E é isso no fundo, não tem. E é isso no fundo a ideia de que a gente quer dizer, para que essa beleza dessa música possa ser tocada por todo mundo, por todo o país, precisamos de muitos pontos de cultura, precisamos de uma reforma da lei do direito autoral, precisamos de políticas que fortaleçam o professor e o professor ativista, precisamos de um jeito hacker de ser. Quer dizer, retomando o começo da nossa conversa, precisamos de um professor que compreenda e que queira compartilhar e que esse compartilhamento signifique uma articulação forte da universidade com o sistema de escola básico, com as comunidades, com os pontos de cultura, enfim, de que a gente tenha a possibilidade de permanentemente estabelecer essa rede colaborativa naquilo que eu já me referi, da criação de um círculo virtuoso de produção de culturas e de conhecimentos. Claro que isso vai significar dar outros sentidos à internet, outros sentidos aos computadores, outros sentidos a todos esses aparatos digitais, outro sentido à própria ideia de rede. Distanciando-se da ideia de rede, como rede de televisão que distribui do eixo ou da capital para o interior, e trazendo mais fortemente a ideia de redes colaborativas, juntando todos os diferentes com suas diferentes, para que elas possam ser enaltecidas e não padronizadas ao final. Eu acho que seguramente esse desafio não é um desafio pequeno. Eu acho que o seminário de vocês e as experiências de vocês mostram isso, mas eu digo com sinceridade, com todas as dificuldades que eu vejo o planeta passar, com todas as dificuldades que eu vejo o Brasil viver, eu acho que nós estamos num caminho que precisa ser fortalecido e este caminho demanda obrigatoriamente o fortalecimento do professor. Então, a escola é um espaço de inclusão digital? Sim, desde que o professor ativista seja fortalecido. Obrigado. Chegou a hora do compartilhamento. Temos aí um espaço para questões, para reflexões, para desabafos, né? Aproveitando aí e embalados pela fala do Dr. Nelson Preto. Bom, se me permite, eu queria fazer quase que parafrasear, né, a professora Rosa, que ela dizia, o professor chega no laboratório com 35, 40 alunos, né? Eu diria, o professor chega com 40, 50 anos engatinhando na informática, sendo alfabetizado, como nós estamos. E aí, o que acontece? Recebemos um aluninho, 2 aluninhos, aqueles aluninhos com 6, 7 anos, que já estão não só caminhando, mas pulando corda, fazendo tudo, quer dizer, numa distância que tu tem que pegar eles para nos ajudarem, mas aí nós temos que descer daquele pedestal que ainda existe e dizer, me ajuda aqui, quem é que consegue, quem é que sabe, vamos trocar. E isso demanda para nós, professores, primeiro, essa saída do lugar que nós estamos, né? Que a gente está desesperado, sofrendo, desanimado, depressivos e sem ver saída, mas esse movimento só pode partir de nós mesmos. Se a gente não chegar e dizer, né, me ajuda, me dá um help aqui, nós não vamos. E daí junto fica fácil. Mas a gente tem que ter essa humildade de dizer, não sei, quero aprender. Só assim acho que nós mudamos, né? Marilene. Concordo plenamente, só quero complementar um pouquinho, se você me permitiu. Concordo integralmente com essa sua fala, mas acho que a gente precisa
um pouco de sair desse pedestal, é verdade, de interagir mais, mas nós precisamos de condições também. Quer dizer, a primeira que eu vejo é tempo. Eu não sei como é que está o de vocês, mas o meu tempo é o inferno. Então, eu pergunto, quando tem coisa nova para eu aprender, e tem todo dia, em que horas nós vamos poder ter isso? Então, e aí, claro, a dificuldade das políticas públicas no campo educacional são sempre essas, que nós não falamos de 10 professores, nós falamos de um evento em Passo Fundo com 400 pessoas. Imagina, são 5 mil e vamos lá, né, município nesse país. Imagina, faz um evento, desculpe, viu, turma, um eventozinho em Passo Fundo, né? Que na verdade é o quê? É um evento maravilhoso, é o quinto, certo? Maravilhoso, organizando, mas não é nenhum evento assim, evento internacional de não sei o quê, foi de 400 pessoas. Você imagina o tamanho do desafio. Tudo na educação é monstruoso. E por isso que as pessoas têm medo de fazer qualquer tipo de política, qualquer tipo de proposta, que não seja dessas que formatem. Porque, claro, se ele vai pensar lá de Brasília, uma política pública para ser aplicado nesse monte de gente diferente, que só aqui nos 400 deve ter 400 diferentes. Quando se não tiver um pouquinho mais, porque às vezes a gente é diferente da gente mesmo de manhã para de tarde, né? É claro. Então imagina, o cara quer fazer isso para o número de municípios, para todos os professores. Aí ele vai dizer, bom, eu vou amarrar de tal forma que o diferente não cabe. Então não tem tempo, não tem espaço para criação, não tem tempo para criação. É um desafio fenomenal, Pro. É um desafio fenomenal. Agora, tem que começar. Eu acho que no plano individual e coletivo na escola, o primeiro ponto é esse, né? O primeiro ponto é esse. O segundo, um dos primeiros, né? Nós temos também várias outras coisas que vão sendo feitas. Então, por exemplo, eu tive agora, há pouco tempo atrás, numa discussão, num encontro com vários professores, e que eram basicamente de escolas públicas de uma região bem mais pobre. Né? E aí apareceram as discussões do tipo, mas aí o computador quebra, não sei o quê, e uma chegou e disse, mas na minha escola, uma escola pública também, da rede municipal, de tal lugar, não me lembro qual foi, e nós colocamos isso como prioridade, e o dinheirinho lá, daquele dinheiro direto na escola, não sei o quê, já está destinado, porque isso não pode ficar, porque esse é um instrumento nosso importante, de luta política, de maneira. Então, aí claro que eu já sei que vai dizer, mas tira dali, mas e o telhado? E o dinheirinho? Então, é tudo sempre muito difícil. Agora, pior seria e pior será se tivermos as condições e continuarmos fazendo do mesmo jeito. Porque eu vejo nas dissertações e teses que eu analiso em banca, que eu vou para lá e para cá, e nas poucas experiências que eu conheço de lugares mais sofisticados, de escolas privadas, que têm muitas boas condições, etc., etc., no fundo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, eu me preocupo muito com isso. Quer dizer, é por isso que eu acho que a gente tem que pensar grande, mesmo que a gente vá fazer pequenininho. Por isso que é difícil política em educação, porque os políticos ficam preocupados em 4 anos, 8, vai lá. E não muda em 4 anos em educação, você não muda. Olha, eu só não vou dizer nada, porque nada não é verdade, mas muda muito pouco. Uma política em educação, uma política pública em educação, para poder ver um efeito, ela demora muito tempo, porque é tudo muito grande, é tudo muito lento, são processos que têm que ser transformados. Então eu concordo com você, Marileide, é isso mesmo, e tem que começar por aí, tem que começar os próprios colegas, um ajudando o outro, começar na luta sindical, na luta política, na tentativa de conseguir. Posso dar um exemplo, mais um exemplo e já lhe passo. Tem gente pedindo. Mais um exemplo. Nós temos um projeto que eu passei batido aqui, eu não falei, chamado RIP,
que é um projeto de construção de uma plataforma para os professores nas escolas produzirem materiais que a gente chama de recursos, vídeos abertos, né, para que possam ser remixados. Nesse projeto lá em Irecê, onde a gente tem uma forte parceria com a prefeitura compreende a importância desse projeto. E aí o que faz? Todos os professores que estiverem envolvidos nesses tipos de projetos na escola ganham um percentual de aumento. Repare que é completamente diferente dessa política que foi imposta aí pela turma lá que foi nosso ex-ministro Paulo Renato em São Paulo, desse pagamento por performance. Não, você vai pagar a partir do envolvimento em projetos. É diferente, é completamente diferente. É uma coisinha desse tamanho que está pagando, mas vai fazendo diferença. Quer dizer, vai estimulando o professor. E vai reconhecendo a importância do trabalho dele. Boa noite. Como professora que participo do Mutirão Digital com os meus alunos, ela falou lá dos 50, eu já quase chegando aos 60, e é uma preocupação, eu não deixo de dormir, preocupada que eu tenho que trazer os alunos, ou vou com os alunos para o laboratório, né? A única coisa que me preocupa e que eu luto muito e quebro o pau quando precisa é trazer os alunos para o laboratório, aqui para o UFS, né? No mutirão, participar das oficinas do mutirão. Porque eu não tenho preocupação o que eu vou ensinar, se eu sei, se eu não sei. Eu acho que, tenho certeza. Eu tenho que colocar as crianças em contato com a máquina. Porque eles estando aqui, eles vão encontrar uma forma de resolver o problema. Eu acho que, até não sei se fica meio suspeito falando, né? Mas eu tenho vontade de colocar, não sei, o Adriano num pedestal. Porque eu acho assim, foi o que o meu irmão falou lá. O Adriano foi lá, nos deu a mão, nos trouxe, porque assim, a gente mata um leão para vir aqui. A gente, todo dia se mata um leão. Não tem transporte. A professora põe o aluno no seu carro. É proibido por lei, não pode. Então não posso contar que eu faço isso. Tá. Então eu negocio com o motorista, eu compro camiseta com meu dinheiro. Os professores, eu vou catando aqui, me dá 10, me dá 10, me dá 10, eu junto. Então eu acho que a gente faz isso. Tá? Porque não há reconhecimento com o trabalho do professor, né? Mas a minha preocupação é essa. Eu acho que eu tenho que colocar meu aluno em contato com as tecnologias. O resto ele vai fazendo sozinho. O importante é as coisas que a gente colhe, né? Vendo que os alunos conseguem alguma coisa. Então, assim, elogiar muito o trabalho do Mutirão, até porque o que eu sinto é que eles, em qualquer probleminha que eles encontram, eles procuram uma solução. Não desistem, renovam as atividades. Eu tenho colegas minhas que tinham medo de vir comigo. Estou dando depoimento agora. Elas já estão sentadas na frente do computador. Elas tinham medo de vir. Então, eu acho que é muito importante esse projeto e acho que deve ser colocado para que todo mundo conheça e deve ser ampliado. Eu ajudo a levantar a Adriana para botar em cima do pedestal. Porque eu acho que e ele toda a equipe, eu acho que esse é isso mesmo, professor. Eu acho que são essas coisas que vão fazendo diferença de fato. Diga, colega. Meu nome é Marcos, sou federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão, e é um prazer assistir. Ouvindo sua fala como ativista, e principalmente falando do UCA, gostaria de saber qual a distribuição que o UCA vai estar utilizando e qual a sua opinião sobre os telecentros da vida dos municípios com as distribuições MetaCIS da vida por aí. Olha, a gente está entrando agora no projeto. Na verdade, eu digo sempre, eu não estava nem em condições mais de assumir mais esse projeto pela quantidade de coisas que a gente tem. Mas eu acho que esse projeto do computador para aluno é tão importante e convidaram a gente, quer dizer, então é uma honra a gente estar envolvido no projeto. E, por outro lado,
era uma forma de conhecer mais o próprio projeto. Então nós estamos começando. Recebemos as primeiras máquinas lá na faculdade e nossa turma já fez misérias com ela e estão caindo de pau no tal Metasys, né? Com essa distribuição. E de novo, olha aqui, ó, isso que a gente conversou isso um pouquinho antes de eu viajar para cá, nessa semana, e de certa forma bate exatamente com essa nossa conversa aqui. O que eu acho, ainda não sei, porque eu não participei de nenhuma discussão com o MEC, para a gente, e não sei nem se vai ter, vamos ver o que vai acontecer. Mas a sensação que eu tenho, na verdade eu não, a turma não é que está lá, a nossa turma que está tocando mais os computadorzinhos, é que eles, com medo do que ia ser feito com os computadores, terminaram criando uma distribuição tão fechadinha, tão amarradinha, que não dá possibilidade da meninada inventar como ela saberia inventar. Então, eu vou falar uma coisa aqui que é absolutamente pensar em voz alta, certo? Porque só você estando lá no meio de um processo de licitação, não sei o que, papapá, que você pode ter mais dados para fazer esse raciocínio. Mas é uma hipótese. Pega o problema de garantia de computador, certo? Claro que você não pode comprar computador sem garantia, né? Ainda mais com esses classe industrial, né? Que tem uma quantidade de picareta que não é brincadeira, e a gente vê pelos produtos que a gente compra, né? Eu acabei de ter uma briga agora com o meu computador caro, certo? Estava lá na garantia. Quando eu cheguei para entregar, é claro que ele disse que tinha problema de maresia, não sei o que, papapá. Ora, problema de maresia em Salvador, então não vende computador em Salvador. Você está na cidade na beira do mar, você quer o quê? Né? Pinho? Não vai ter. Vai ter coco. Então, aí eu comecei um pau no Twitter, mais um pau na empresa. Trocaram. Mas fui eu. Né? Imagina um governo comprar 300 mil computadores. O risco do cara botar lá no computador uma perna no meio, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Então tem que ter um mínimo de garantia. Mas não adianta também estender demais, porque eu acho que o que seria legal era, dentro da própria escola, dentro da própria comunidade, você formar gente para suporte e manutenção de tecnologia. Porque isso nós todos precisamos. Então você tinha, e eu vou dar um exemplo, Marcos. De novo, professora Marileide, lá da cidade de Irecê. Um ponto de cultura, essa política do Ministério da Cultura, logo no começo fez uma parceria com o Ministério, muito boa. Eu não sei por que não avançou mais isso. Avançou para outra área, mas saiu do ponto de cultura. Com o Ministério do Trabalho, e deram uma bolsa chamada de agentes de cultura, agente jovem de cultura. Uma bolsa miserávelzinha, acho que R$100, 120, 150 reais, por 7 meses. 500 candidatos lá em Irecê, pegamos 50 meninas, certo? Esses meninos ficaram 7 meses lá, trabalhando com a gente com software livre, montando e desmontando máquina, trabalhando no tabuleiro digital, trabalhando no sentido não de trabalho, de estudando, fazendo curso, se preparando, barará. Bom, acabado esse período de 7 meses, dos 50, 49 foram empregados na área de TI no município, e um grupo de 2 deles montou uma empresa Orca Linux, de Linux, dentro do município. Essa empresa propôs para a Câmara dos Vereadores um projeto para ela ganhar dinheiro,
Então, aquela oficina que teve de tarde, como ganhar dinheiro com software livre, né, propôs um projeto para a Câmara de Vereadores para montar a rádio da Câmara de Vereadores de Irecê, que passaria a transmitir pela web todas as sessões e deixaria em audiocast todas as sessões disponíveis para a comunidade. Olha que avanço magnífico para a democracia. Claro que quando mudaram os vereadores, pau, tiraram isso do ar e a empresa faliu. Então, aí é bom para a gente aprender outras coisas no meio, né? Como a gente tem que saber votar direitinho mesmo, e eles lá, acho que não sei se aprenderam, mas foi importante, porque a cidade percebeu isso. Então eu acho que, sobre o Luca, a gente ainda não tem muitos dados que eu possa te dizer, mas seguramente uma coisa que eu vou sempre defender é que nós temos que deixar o mais aberto possível esses sistemas, porque esta turma gosta de inventar, e a gente tem que valorizar a invenção deles. Vão ser todos? Não. Não. E isso que eu acho que é outra coisa importante. Como é seu nome, Tom? Jaci? Professora Jaci, a única coisa que eu acho é que não precisa ser tão esse encantamento com a máquina assim. Vai ter uns que não querem, não tem problema. O outro gosta de pintar mais, o outro gosta disso. Então eu acho que essa diversidade é que é importante, porque o que está... Ontem Marijane mostrou um exemplo magnífico daquele slide mostrando, não tem o computador e trabalha com a lógica do computador. Aí o outro lá que mostrava com a lógica do mapa do saber, sem eu ter o software do mapa do saber. Quer dizer, se esses princípios não estiverem muito bem consolidados em nós, professores, a gente não vai conseguir fazer nada. E aí nós temos que lutar para que não cheguem equipamentos que não nos deixem fazer as coisas que a gente quer. Então, essa é a crítica que eu comecei a ver da minha turma lá com o Luca. Por exemplo, nós fizemos um teste que a gente é meio apaixonado por rádio, né? Então, adora rádio web, adora rádio, e aí eles montaram uma traquitana lá para poder usar o computadorzinho para transmitir uma sessão lá, botar uma rádio no ar. E conseguiram. Mas tiveram que fazer umas traquitanas, botando um HD externo, algumas maluquices dessas aí. E eu acho ótimo. Acho que são essas experiências que vão terminar dando, digamos assim, o salto que a gente precisa. Vamos ver agora. Vamos ver e vamos ficar em contato para ver quem mais tiver experiências. Eu acho que ele tem que fazer uma grande roda de discussão, uma grande rede de discussão em torno desses projetos. Quem mais? Aqui, viu, pessoal, na minha página, vocês, e o NL Preto é mais ou menos tudo, é idêntico no Twitter, vocês encontram esses slides, outros slides, todos os meus textos, entrevista, um monte de, tem um blog de viagem, tem um monte de coisa. Então tem todo esse material para usar disponível. Então você imagina se cada professor começar a fazer isso e disponibilizar. Uma das vinhetinhas que eu queria mostrar, está tão bonitinha a última, que diz assim, pagar pelo conhecimento que foi produzido com dinheiro público. Você acha isso normal? Claro que não. Que é isso que acontece, quer dizer, você tem, as universidades produzem conhecimento com dinheiro público, depois publica isso nessas revistas acadêmicas, que para você ler você tem que comprar. Tem cabimento? Não tem. E aí, de novo, uma política importante do atual governo, no IBICT, com os repositórios institucionais. Então, sua tese, a minha tese, todas as dissertações estão todas públicas. A nossa editora Edufba, agora, publica assim, publica um livro, direito do livro, o impresso, é da Edufba. Depois de 6 meses, o conteúdo está liberado gratuitamente e aberto para todo mundo. O IBICT tem um projeto muito importante que chama Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas, para colocar revistas acadêmicas na rede aberta. Agora, acabei de receber um telefonema para participar do julgamento de um edital sobre apoio a revistas científicas.
do CNPq, como uma forma de criar, e também soube, professor Marcos, que vai sair um edital, essa é interessante para vocês também, nesse mesmo telefonema, soube que vai sair um edital específico para quem quer fazer pesquisa sobre o UCA, que é muito bom. Tem que financiar pesquisas sobre essa experiência. Não pode ser só as pessoas que estão fazendo a implantação que vão analisar o projeto. Quer dizer, é uma política pública complicada, tem 1000 fatores, essa coisa. Você imagina, é uma política industrial, você fabricar 300 mil computadores, depois é uma logística de distribuição, é uma loucura, é uma loucura. Então, quer dizer, são políticas públicas que vão ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e a gente vai tentando fazer a costura disso tudo, criando os mutirão, os outros projetos que vocês têm aqui, que eu sou encantado, o trabalho da professora Tânia com a jornada de literatura, o trabalho de professor Edemilson e tantas outras coisas. Quer dizer, eu acho que é costurando essas pequenas ações que cada um, essas pequenas grandes ações que cada um pode ir fazendo, que a gente vai, e que no fundo é a mesma lógica do que as colegas estão colocando, no sentido de dizer, fortalece o menino, dá espaço para ele. Vão roubar 15 bolinhas do mouse? Vão! Mas a gente já está botando tudo já ótimo. Vamos botar, vai resolver esse problema. Não, eu dou um exemplo para vocês. Um exemplo, eu morri de rir ontem das bolinhas do mouse. O tabuleiro digital é um projeto de colocar a internet no hall da faculdade, como tem aqui. Só que a gente criou um modelinho, né, um móvel mesmo, propriamente dito, que com a cara da Bahia, porque uma baiana de acarajé é uma coisa, né? A baiana de acarajé é um monumento, né? Não é só um lugar de comprar uma comidinha, ela é um verdadeiro monumento, ela é uma pessoa muito importante na história da cultura, na cultura baiana. Então aí a gente criou um móvel que é igual ao tabuleiro da Baiana do Acarajé, só que em cima tem um computador. E colocamos ele livre acesso, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de controle, dentro da Faculdade de Educação. Eu era diretor. Na época, esse projeto é um projeto do nosso grupo. Imagina o pau que eu tomei, claro, até hoje, né? Então pode que a população de fora está vindo, e daí fica vendo sites que não deve, não sei o quê. Eu digo, mas professores, vocês vão para a escola onde vão encontrar isso nos laboratórios. Então começa a aprender logo agora. Como é que trata com isso? Porque não adianta fazer de conta que não é. E não adianta botar filtro em tudo, porque isso não é assim que funciona a sociedade. Mas, enfim, aí os tabuleiros ficam na rua, né? Na rua que eu digo na parte interna da universidade, e nunca sumiu uma bolinha. Nunca. Aí um dia lá sumiu bolinha. Oh, meu Deus, estão roubando as bolinhas do mouse. Aí começamos a investigar. Não era roubo. Era uma coisa muito ruim também, que era um processo de privatização. O que os meninos faziam? Tirava a bolinha, porque ia no banheiro, ia para um lugar. Aí o outro chegava e tá quebrado. Aí ia pro outro. Aí ele voltava e botava a bolinha e o computador estava liberado para ele. Só muita criatividade. É claro que esse comportamento é um comportamento egoísta, antiético, com nenhum sentido. Um dos maiores problemas nossos lá é exatamente com a questão do tempo, porque também foi outro princípio de se eu tiver que botar como diretor alguém para tomar conta do tempo do uso, aí virou laboratório, aí eu boto logo numa sala e que eu abro e fecho. Se de um funcionário, nosso problema não tem funcionário, administrem o seu tempo. Igual administra um banco numa praça. Se o cara montar uma casa em cima do banco de uma praça, você vai tomar uma providência. Agora, um senta um pouco, levanta, o outro senta, vai. Entendeu? Essa dinâmica que a gente queria implementar não conseguiu muito bem. Não conseguiu muito bem, mas muito por conta do que a própria Faculdade de Educação
a história do pedestal. Aí apareciam coisas que chega a dar tristeza de ouvir, né? Se vocês virem esse vídeo aqui, tensões e dinâmicas do tabuleiro, tem horas que você chega a ficar tenso, porque é uma pessoa negra, certo? Fazendo críticas aos que chegam na faculdade, que não são da faculdade, negros, certo? Como potenciais ladrões. É uma coisa que chega a dar nervoso você ouvir esse tipo de coisa, entendeu? Então, é o raciocínio que é muito típico. Então, quando a gente está falando em ética, isso é fundamental trazer. É o raciocínio de defender que tudo esteja disponível para todos, mas quando eu tenho acesso a isso, eu quero que ele seja só meu. Entendeu? Na Bahia a gente tem uma expressão, não sei se acho que existe essa expressão aqui no Sul, farinha pouca, meu pirão primeiro, não tem, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E aí eu gosto sempre de brincar, se farinha pouca, um pouquinho para cada um, né? Um pouquinho para cada um. Então, tem um livro muito legal, se vocês estiverem interessados nessas questões, de um filósofo espanhol chamado José Antônio Marina, chamado Ética para Náufragos, que é o lugar onde você vai ver se a ética está funcionando. E aí ele diz uma coisa assim, a ética que vale não é a ética onde o valor é a vida. Essa ética é uma ética da sobrevivência. A ética que vale é a ética onde o valor fundamental é o direito à vida. Percebe, né, a diferença? Então, se o valor fundamental for a vida, cada um vai querer salvar a sua. Mas se o valor fundamental for o direito à vida, todos têm direito à vida. E claro que essa metáfora, essa imagem, né, de um navio é perfeita, né? Um navio afundando e a ética tem que ser do direito à vida. Então eu acho que essas coisinhas são coisunas, né? Não são coisinhas coisa nenhuma. São questões de um tamanho enorme de... Mas... Então vamos fazer o seguinte, vamos ter os contatos do Nelson Gustavo, vamos voltar a estar agora, que tem estado muito difícil aqui em Maputo, para nós agora, para ter funções de se encontrar outra vez. Eu quero, a primeira coisa que eu quero fazer agora é convidar todo mundo que está envolvido na organização do evento para vir também. Por favor, todo mundo envolvido. Não vamos combinar, né, pessoal? Pode botar no TV, não precisamos, todo mundo que está envolvido na organização e na execução do evento, por favor. Se aproxime. Chama o pessoal lá fora. São as pessoas que há alguns meses vêm, então. Meses não, na verdade, a partir do quarto seminário, a gente já começou a pensar no quinto, né? O sexto já está marcado para outubro de 2011, a gente vai se organizar e vai divulgar para todo mundo. Que são as pessoas que, no fundo, não somente. Desculpa. A forma do ganhota, obviamente. São as pessoas que não somente se envolveram no desenvolvimento desse projeto, né, desse quinto seminário, mas que também fazem andar e fazem acontecer as ações do Mutirão Tradicional. Adriana, ganha isso, por favor. Agora então vamos no Mutirão cheio. Faz parte do projeto Mutirão pela Inclusão Digital. Dona Gessi, por favor, para frente também, que faz parte do projeto Mutirão pela Inclusão Digital. Professora Sônia, por favor, se aproxime. Vejam que, por que eu estou chamando não somente as pessoas que se envolveram mais diretamente no projeto, na organização do evento, né? Porque, na verdade, esse evento só existe porque cada um de nós e outras pessoas que, por exemplo, por eventualidade não tenha chamado, me perdoem, se envolveram nesses 7 anos do projeto Mutirão para a Inclusão Digital da Universidade de Passo Fundo, que já não é mais da Universidade de Passo Fundo, né? É nosso, é de cada um de nós.
E que por isso estamos aqui, por isso que esse ano mobilizamos em mais de 400 pessoas envolvidas. Esse ano a gente está trabalhando com 290 e poucos alunos sendo atendidos nas oficinas do Mutirão. Esse é um projeto nosso, né? E que só acontece, sem dúvida alguma, pela participação decisiva de cada um de nós, dentro de uma dinâmica de rede, né? Dentro de uma dinâmica de rede que não tem, foge da lógica broadcast do professor Nelson Preto, né? Não se quer que exista um nó central, mas todo mundo é fundamental nesse processo. Isso é importante. E eu quero convidar alguém que participou há muito tempo do Mutirão e que é um entusiasta nosso e que foi monitor de uma oficina no Mutirão para a Inclusão Digital, para entregar para o professor Nelson Preto uma lembrança da universidade. E essa pessoa que eu quero convidar é o Francinei, né? O Francinei, que foi monitor de uma oficina para surdos aqui dentro da universidade. Nós tivemos uma das oficinas. Eu quero convidar o Francinei. A Suelen vai pegar a sacola, então que tu possa entregar para o professor Nelson Preto essa que é uma lembrança que ele vai levar, além, é claro, do salame, do queijo, do tudo mais lá, da Universidade de Passo Fundo, por favor. E alguém tira a foto, né, Nelson? Ah, tá aqui, a Márcia, nossa fotógrafa oficial, importada de Marau. Olha a foto, Nelson. Muito bem. Nesse sentido, pessoal, nós... esqueci uma coisa, pessoal, não? Nós queremos dar por encerrado oficialmente o 5º Seminário de Inclusão Digital Software Livre. Agradecer a presença de cada um que está aqui, cada um que está na web cada um que está na web nos acompanhando, né? A professora Maijane, a Patrícia e mais muitas pessoas. As pessoas que vieram aqui durante a semana, durante as atividades do Mutirão, de manhã, de tarde, de noite. Esperamos que a experiência tenha sido válida para cada um de nós, né? Dentro das nossas expectativas, das nossas demandas. Queremos agradecer de forma muito especial aos professores que vieram lá de Aracaju, o Glaucio, a professora Marijane de Porto Alegre, o professor Nelson Preto da Bahia. Essas palestras todas estão sendo, além de transmitidas, gravadas, então a partir da semana que vem já, vamos ver, Guilherme, se ele consegue disponibilizar no site para que as pessoas possam ver, colocar no YouTube, né, para que as pessoas possam ter acesso e revisitar isso tudo. Tá ok, pessoal? O nosso muito obrigado a vocês, espero que tenham gostado e até o 6º Seminário de Inclusão Digital em 2011, tá ok?